tremendo, toda a terra profetizando o reino de Deus. Aleluia, aleluia. A fúria dos mares, os montes tremendo, toda a terra profetizando o reino de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Rendemos ao teu louvor. Aleluia, aleluia. Teu reino eterno é. Aleluia, aleluia. Rendemos ao teu louvor. Aleluia, aleluia. Teu reino eterno Lucas capítulo 5, versículo 37, Jesus está dizendo o seguinte: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém. Como é difícil nós mudarmos, meus amados. Às vezes as mudanças em nossa vida demoram, porque nós não gostamos de
mudanças. Nós gostamos de estar no mesmo lugar, nós temos segurança quando vamos para os mesmos lugares, viajamos, ficamos no mesmo lugar, passamos pelos mesmos caminhos. Nós não gostamos muito de mudar, nós não gostamos muito de coisas novas. Muitas vezes nós nos acomodamos às coisas velhas, nós nos acomodamos às coisas que nós já estamos acostumados a fazer. Jesus, ele estava num banquete na casa de Levi, na casa de Mateus, e lá os fariseus, Levi havia se convertido, era um cobrador de impostos, e lá os fariseus também estavam sempre para criticar. Então eles falam para Jesus: olha, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, os teus discípulos não jejuam, por quê? Jesus então responde: olha, enquanto o noivo está presente numa festa de casamento, que geralmente demorava 7 dias de festa, com muita comida e bebida, não tem como jejuar enquanto os noivos estão ali. As pessoas vão jejuar fora daquele momento de festa. Quando o noivo for tirado, então elas jejuarão. E Jesus então conta 2 parábolas, e ele fala: olha, você não coloca um tecido novo em pano velho, porque você vai estragar os dois. Quando for lavar, aquele pano novo vai rasgar o pano velho, você vai perder o vestido novo que você vai cortar, e vai perder o outro também. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. O odre era um saco de couro, e se aquele couro fosse novo, fosse velho, e o vinho fosse novo, o vinho iria fermentar lá dentro, estufar e romper aqueles odres velhos, e iria perder tanto o odre como o vinho. Jesus, ele está dizendo isto para falar da dificuldade que se tem em colocar o novo naquilo que é velho. A dificuldade que os fariseus tinham em entender o novo de Deus para aquele momento, e eles estavam apegados à tradição, a coisas humanas, a dogmas humanos, e não conseguiam enxergar o novo de Deus. Nós vemos que é difícil às vezes instituições mudarem, é difícil às vezes organizações mudarem. Algo que começa de uma maneira maravilhosa, às vezes com o tempo vai se tornando engessada, formal, onde Deus não pode agir, onde o Espírito Santo não consegue agir por causa das tradições, e porque as pessoas têm dificuldades em receber o que é novo. E às vezes quando a gente recebe o que é novo, nós achamos que aquele novo vai ser novo para sempre. E às vezes não, 20 anos depois, aquilo que foi novo, agora já se tornou velho. E às vezes a gente precisa de estruturas novas, de mente nova para recebermos o novo de Deus, porque senão não vai dar certo o que Deus quer fazer de novo com aquilo que está velho. Às vezes até mesmo as igrejas, às vezes tem dificuldades com as mudanças. Você coloca ou faz alguma coisa diferente, sempre tem as pessoas que elas gostam daquela mesma maneira, daquele mesmo modo, sentar-se nos mesmos lugares, aplaudir da mesma maneira, cantar as mesmas músicas e viver daquela mesma maneira a vida inteira. E às vezes Deus está querendo fazer coisas diferentes, coisas novas, e nós somos um empecilho para o mover e o agir de Deus, porque nós estamos acomodados com o velho. Se você for ler aqui, Jesus ele falou: ninguém que tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque ele diz: o velho é excelente, eu prefiro o velho. Como é difícil uma pessoa que experimentou algo querer algo novo. Ele olha para trás e ele fala: bom, o velho era excelente, eu quero ficar aqui, eu não vou me mover deste lugar. E perde o que Deus tem, perde o novo de Deus, perde o mover novo de Deus.
Eu me lembro há uns 27 anos atrás, quando eu comecei a pregar pela televisão e havia danças em nossa igreja, e eu recebia cartas e recebia mensagens. Naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, nada disso daí. Eu recebia centenas de cartas. Nós tínhamos no escritório milhares de cartas que chegavam de todo canto do Brasil, e muitas cartas vinham criticando, falando: olha, isso daí na igreja, as pessoas dançando, o que é aquilo que está acontecendo? E as pessoas achavam estranho aquilo lá. Com o tempo as igrejas foram dançando e tudo isso daí, mas às vezes até a nossa dança pode se tornar uma dança velha, se nós não recebermos algo novo. Os corais podem se tornar algo velho se não receber algo novo. O louvor da igreja pode se tornar velho se nós não dermos espaço para o novo que Deus quer fazer. Tem muitas igrejas, eu li muitas coisas sobre a reforma esses dias. Muitas igrejas históricas falando sobre a reforma, mas que se houver um mover de Deus em algum desses lugares, eles excluem o pastor, como a igreja católica naquela época excluíam os padres. Muitos lugares em que as pessoas clamam e gritam, e eu li muitas coisas que as pessoas falam: a igreja precisa de uma reforma por causa da teologia da prosperidade. Mas a Bíblia ensina sobre prosperidade. Mas se dentro da igreja alguém de repente começar a falar em línguas altas, eles excluem aquelas pessoas de lá, porque às vezes não entendem o mover de Deus. E isso não é novo, estava na Bíblia, estava lá. Mas o problema, meus amados, é que muitas vezes nós temos dificuldades para aceitar mudanças em nossa vida. Nós temos dificuldades para aceitar o que Deus quer fazer de novo em nós. Em 1517, dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo do Wittenberg, lá na Alemanha, ele o fez. Por que ele fez aquilo? Porque as pessoas compravam cargos dentro da igreja, porque as indulgências eram vendidas. Se você depositar um dinheiro para a igreja, você liberta algumas almas, os seus familiares mortos, eles saem do purgatório para ir para o céu. Ou se você comprar um pedacinho da cruz de Cristo que nós temos aqui para vender, uma alma é salva, ou a tua família é salva. E as indulgências eram vendidas, e no dia 1º de novembro, um homem chamado John Tetzel iria chegar na cidade de Wittenberg para levar as indulgências. Então no dia anterior, Martinho Lutero coloca lá na frente, na porta da igreja, as 95 teses falando contrárias a indulgências, de que a fé não era vendida, de que a salvação era de graça, e de que as escrituras deveriam ser lidas. E isso causou uma revolução na igreja. Na verdade, 100 anos antes, durante os séculos, já havia movimentos, em toda a história já havia pessoas que queriam uma reforma, queriam algo novo. Em todos os tempos vai haver gente que quer algo novo, um novo mover, algo novo de Deus. Você não compra salvação. Você pode dar todo o teu dinheiro para a igreja e ir para o inferno. Você não compra salvação. Você pode dar todo o teu dinheiro para sustentar missões e ir para o inferno. Você não compra o céu, meu amado. Pela graça sois salvos por meio da fé, a Bíblia diz. Somos salvos de graça. Você não compra nada. Você não precisa comprar, nem hoje em dia na igreja, você não precisa comprar o óleo, ou você não precisa comprar o lenço, ou você não precisa comprar um objeto para ser salvo. Você é salvo pela graça. Jesus pagou o preço. Quando ele gritou tetelestai, está consumado, ele estava dizendo: o preço foi pago por completo. Não há mais nada para você fazer, é de graça. Basta você receber, meu amado. Somente a graça, só graça, só graça. Há 500 anos atrás, aquilo para as pessoas era uma novidade. Como é que eu posso ser salvo sem fazer nada? As pessoas não entendiam por quê? Porque nós temos dificuldade com aquilo que não é novo, mas que aos nossos olhos parece que seja novo.
Quantas coisas Deus quer fazer. Lutero, ele falou o seguinte: uma igreja reformada precisa continuar se reformando, e é verdade. Moisés, ele fez lá aquela serpente, colocou sobre uma haste e falava: todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Aquilo foi algo maravilhoso no momento, mas 500 anos depois alguém teve que destruir a serpente, porque até aquela época eles adoravam a serpente, chamavam-na de Neustã, adoravam aquilo que foi bênção no passado, não receberam o novo de Deus, porque Deus faz coisas novas na terra, meu amado. Não são todas as vezes que nós vamos dar as voltas nas muralhas de Jericó para as muralhas caírem. No outro lugar Deus tem uma nova estratégia, Deus tem um novo plano, Deus tem um novo lugar, Deus tem um novo mover, Deus tem novas experiências. Mas nós pensamos assim: alguém que experimentou o vinho velho fala: ah não, o velho é melhor, e deixamos de receber o novo de Deus. As pessoas são apegadas às suas tradições, as suas roupas, porque os missionários chegaram no Brasil, vindo de uma cultura diferente, em 1900, e chegaram com as roupas compridas, e as camisas de manga comprida, e as mulheres com a saia na canela. Aquilo ficou por dezenas de anos na igreja, e se você saísse daquele padrão, você estava em pecado. Por quê? Porque a gente pega uma tradição e faz daquilo uma doutrina. A gente pega algo e fala: bom, isto é de Deus. Pode ter sido de Deus naquele momento, meu amado. Houve épocas na história da igreja que se alguém usasse uma guitarra seria excluído da igreja. Não podia fazer uma coisa assim, precisava no máximo um órgão sendo tocado. Houve épocas diferentes, mover de Deus diferente. Então você tem que tomar cuidado para não criticar alguma coisa que Deus pode estar fazendo e você não estar entendendo naquele momento. Às vezes o máximo que eu consigo ler em alguns livros é que a reforma na igreja precisa se tirar a teologia da prosperidade. João, ele escreveu lá: eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como você é próspero no teu coração, no teu espírito, assim você pode ser próspero fisicamente na tua saúde, e ser próspero materialmente também. Agora, às vezes a gente pensa em reforma da igreja em apenas isto, mas tem tantas coisas que eu vejo que Deus quer fazer na igreja, e às vezes a gente impede o mover de Deus. Eu estou falando de igrejas históricas, agora igrejas pentecostais também, igrejas como as nossas também. Então, meus amados, às vezes a gente tem que pensar na nossa própria vida, na minha vida. Muitas vezes eu preciso de uma renovação, na minha vida eu preciso de uma reforma. Na minha vida eu já aceitei a Cristo, eu ando com o Senhor, eu amo a Deus, eu amo estar na casa de Deus, mas muitas vezes em nossa vida nós precisamos experimentar o novo de Deus. O que é que o Senhor tem de novo para a minha vida agora, meu amado? E não o que Ele tinha no passado. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, em 1978. Há 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos atrás, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu naquele dia eu me lembro muito bem, eu estava no quarto de uma pensão, estava lá ajoelhado e comecei a orar, e comecei a falar em línguas e cantar em línguas lá por 3, 4 horas, eu fiquei lá na presença de Deus, algo maravilhoso, mas aquilo foi há 40 anos atrás, aquilo é passado, meu amado. Eu não posso viver do passado, eu não posso viver do que Deus fez no passado, eu preciso ter experiências agora, hoje com Deus, e não viver no ontem. Não posso viver no ontem. Nossa igreja foi uma bênção, sim, e agora? A minha vida foi uma bênção, sim, e agora? Eu senti a presença de Deus, sim, e agora? Eu li a Bíblia, sim, mas e agora, meu amado? Como foi bom, como Deus falou, como Deus agiu, como Deus mudou. Mas tudo isso talvez tenha acontecido no passado, e hoje precisa-se de odres novos para receber vinho novo, meu amado. Hoje precisa de coração novo para receber o novo de Deus.
Hoje precisa de uma visão nova para receber o novo de Deus. Muitas vezes a gente não recebe o novo de Deus porque nós continuamos com a visão velha. Às vezes a gente continua com a visão de 50 anos atrás, esperando que Deus faça algo novo agora. E eu preciso ter uma nova visão se eu quiser que Deus faça algo novo, meu amado. Eu não posso ficar olhando para trás, eu não posso ficar olhando para o passado, falando o passado foi bom. O passado nós temos que aprender com o passado tem que nos inspirar, o passado deve nos mover. Eu leio sobre os avivamentos do passado e o meu coração tem que ficar abrasado em querer algo, não apenas me alegrar pelo que aconteceu no passado, mas desejar, ansiar, orar, jejuar, clamar, para que o que Deus fez ontem, Ele faça hoje e faça maior ainda, meu amado. Então eu tenho que querer algo novo hoje para a minha vida, e não do que aconteceu. Às vezes as pessoas ficam presas pelo que os outros vão pensar, e deixam de falar glória a Deus, porque o que vão pensar? Um dia um irmão chegou para mim, um irmão aqui da igreja, que ele vem de manhã, e ele ficou todo chateado, veio falar comigo, e ele é um dos irmãos que ele grita glória a Deus toda hora, e ele falou para mim, pastor, eu não sei o que eu faço. Falei, o que foi, querido? É que uma pessoa sentou do meu lado e me repreendeu várias vezes, falando que eu não tenho que ficar gritando daquele jeito, que eu queria me mostrar para alguém, mas eu não quero, pastor, é que eu tenho tanta vontade de falar, gritar assim, glória a Deus. E ele falou, a pessoa falou, até mudou de lugar, não queria nem ficar perto de mim, porque eu estava incomodando ela. Eu falei para ele, querido, você pode gritar glória a Deus à vontade, eu não tenho que ficar. Às vezes, meu amado, sabe o que acontece? Agora o problema é o seguinte, você tem que saber o que Deus está fazendo na tua vida, e ter a liberdade para expressar a Deus a adoração do jeito que Deus quer para você. Nem todos são iguais, eu não quero ser como aquele outro irmão lá, aquele é diferente de mim. Eu louvo a Deus da maneira como eu gosto de louvar ao Senhor. Será que eu não vivo demasiadamente no que Deus fez, me lembrando do que Deus fez, e não experimentando o que Deus quer fazer, e pode fazer, e vai fazer em minha vida, se eu crer, meu amado? Preciso do novo em minha vida. Somente um instante, apenas um toque teu. Eu não quero distrações, estou aqui somente por ti. Mais que tudo eu te quero. Nada mais satisfaz. Minha vida eu te entrego. Estou aqui somente por ti. Estou aqui somente por ti. És bem-vindo.
estou aqui, somente por ti. Eu vim somente por ti. Tudo é teu Nesse lugar, vem e se mova aqui. Estou aqui, Estou aqui, somente por somente por ti. Eu vim somente por ti. És bem-vindo, Santo Espírito, vem se mova hoje aqui. Desejamos te encontrar mais uma vez. De fogo, vem com poder, não seremos mais iguais. Desejamos te encontrar mais uma vez. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Bom dia, é um prazer estar aqui com você nesta manhã. O meu desejo é abençoar a tua vida através dos louvores, através da pregação da Palavra de Deus. Eu gostaria de orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando esta pessoa que está me assistindo nesta manhã. O Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece o seu coração. Deus, eu peço que o Senhor esteja agindo nesta vida, dando direção, dando sabedoria. Se houver alguém doente, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos para curar esta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o seu casamento, abençoa a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar você também para visitar a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, às terças-feiras, às 8h30 da noite e aos sábados, às 8h30 da noite também. Vai ser uma alegria receber você em nosso meio, tá bom? Também você que tem acompanhado o meu ministério pela televisão, agora no mês de novembro vai ser o último mês de programa da Igreja Bíblica da Paz na televisão. Então, se você quiser continuar assistindo os nossos programas, você pode entrar no meu canal do YouTube ou nas redes sociais, acompanhar pelo Instagram, acompanhar, enfim, no Facebook, na fanpage, e assim você vai poder assistir os nossos programas, ver as músicas. Eu acredito que Deus vai continuar abençoando a tua vida, tá bom? Deus abençoe você, espero você na próxima semana. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos: Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7. Ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.